Temos a alegria de chegar até você com mais uma edição de Qual é o Mistério? Infelizmente, na última semana estivemos impedidos de produzir nosso programa, mas já estamos de volta. Aos poucos, nossa proposta de auxílio às equipes de liturgia e aos fiéis na preparação do Dia do Senhor vai ganhando forma e esperamos não haver outras interrupções. Lembramos que, para melhor aproveitarmos esses minutos juntos, é importante que você tenha contato com os textos bíblico-litúrgicos do lecionário e com os formulários do missal. Vamos começar! A introdução ao elenco de leituras da missa, aquele documento que se encontra no início do lecionário, nos diz que ao celebrarmos a palavra, Deus continua a falar com seu povo. Os ritos que compõem a liturgia da palavra, portanto, dão forma ao diálogo da aliança que começa no Antigo Testamento, tem seu auge no Novo, com a encarnação do Verbo e seu mistério pascal, prolongando-se na atividade cultual da Igreja. É uma urgência que nossas assembleias cresçam na consciência de que participar da missa ou da celebração dominical da Palavra de Deus é, antes de tudo, encontrar-se com seu Senhor para uma conversa filial, amigável, familiar. Isso se consegue não por explicações pelas quais expomos o significado das ações que cumprimos juntos ao celebrar, mas simplesmente celebrando, entrando no jogo da ritualidade. Deixarmos-nos amar por Deus que se exprime nos gestos e preces do corpo de seu Filho Jesus, a Igreja congregada em oração. A liturgia da palavra, no próximo domingo, estrutura-se em torno do mandamento novo, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos de amar como Ele nos amou. Esta é a senha hermenêutica que aparece no versículo aleluiático na aclamação do Evangelho. Eu vos dou um novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Então, no relato evangélico, tal amor aparece na sua forma mais radical, que é o amor aos inimigos, sendo, no dizer de Jesus, o distintivo, a carteira de identidade daquela que decidiu segui-lo. A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Em Jesus, o amor do Pai aparece na sua forma mais intensa e radical, que chega a ser incompreensível, irracional até, difícil de entender. Como podemos amar os inimigos? Qual o sentido de dar a outra face a quem nos agride ou permitir que nos tome à força um bem? Essas coisas não são redutíveis a explicações, portanto. Só quando estamos imersos na dinâmica do Evangelho e ele se torna critério para a nossa relação com os outros, é que vislumbramos o sentido desse mandamento do Senhor. A primeira coisa a dizer sobre esse mandato de Jesus, e talvez seja a coisa mais importante, é que esta forma de agir frente às pessoas que a nós se opõem e nos agridem, amá-las, depende de uma postura de abertura. O princípio da regra do amor, nas palavras de Jesus, é a seguinte: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Na verdade, no fim das contas,
hospedamos em nós um amor que tem sua origem no coração do Pai e chega até nós pelas mãos cuidadosas do Filho amado. Amar os inimigos só tem sentido dentro do quadro de atuação de Jesus, cuja missão é dar forma humana à compaixão divina. Por isso, já antes de escutar o Evangelho, ecoa na aclamação aquele "como eu vos amei", daquela ceia de despedida que nossos ritos dominicais concretizam no hoje de nossas assembleias. É uma cadeia, um concatenar-se da bondade e compaixão que começa no Pai e alcança o mundo. Nós amamos como Jesus, que ama como o Pai. Em um contexto de perseguição, na primeira leitura, Davi será o homem que tem em mente o critério do ungido de Deus. Mesmo tendo ocasião de aniquilar seu inimigo, ele prefere fugir a erguer a mão contra aquele que Deus no passado havia eleito para governar o povo. Parece algo irracional. As coisas teriam sido resolvidas com a morte do perseguidor. Mas Davi discerne e faz outro caminho, confiado na fidelidade do Senhor. E o Salmo responsorial transfere a nós essa mesma confiança quando cantamos: "O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas." No final das contas, então, o amor não se restringirá a uma emoção passageira, mas será formado mediante uma experiência marcante. De certo modo, diria que ao celebrarmos, é isso que acontece. Nós vamos dando uma fisionomia nova aos nossos sentimentos, permitindo que eles se transformem por associação ao agir de Jesus, que resplende na participação que a Assembleia faz em seus gestos e palavras. Por isso, começamos a Eucaristia exatamente com uma prece que põe o peso no agir. Procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos a vossa vontade, ó Senhor, em nossas palavras e ações. Na oração dos Salmos, ofício divino, a Igreja faz ressoar essa postura com uma exortação que também podemos aplicar às nossas Eucaristias. Que a nossa mente concorde com a voz. Nós não podemos esquecer que a nossa transformação é fruto da adesão batismal pela qual somos gerados como filhos e filhas no Filho Jesus. A vida cristã não é outra coisa que o processo histórico, concreto, pelo qual nós vamos tecendo a trama da nossa existência com os fios de ouro do Evangelho. Falando aos Coríntios, Paulo diz que o segundo Adão é um espírito vivificante. O segundo Adão é Cristo Jesus, que sem negar a nossa natureza, a natureza humana que ele assumiu, nos dá a possibilidade de esculpir a carne, a nossa humanidade à sua semelhança. Um cristão, uma cristã, então encarnam a novidade evangélica que resplende na pessoa de Jesus. Nele tornamo-nos novo Adão, novo ser humano, moldado não segundo as regras convencionadas socioculturalmente, mas dentro de padrões que foram instituídos por ele, como aqueles que nos foram dados no último domingo com as bem-aventuranças. A novidade consiste em escapar, diria, de uma doença que afeta muita gente ultimamente, a normose. Estudiosos nas últimas 3 décadas têm se dedicado a pesquisar esse fenômeno, que é uma anomalia ligada ao comportamento. A normose é chamada de patologia da normalidade. É quando uma pessoa não consegue viver senão dentro de conveniências e estereótipos
que não lhe permitem construir uma identidade psicossocialmente madura e responsável. Ele é somente mais um no rebanho. Infelizmente, há uma tendência fortíssima relativa à normose dentro de sistemas religiosos e partidos políticos. A fé em Cristo Jesus, nesse contexto, e também a fé segundo Cristo Jesus, é um antídoto contra a doença da normalidade. Jesus era conhecido por não tolerar a massificação religiosa ou de qualquer outra ordem que gerava indivíduos sem senso da realidade. Ele é o homem dos encontros humanos fecundos, que provocam e exigem uma posição. Por isso, no Evangelho, escutamos ele dizer, em uma cultura marcada pela lógica da retribuição, a qual as pessoas estavam acostumadas, tomavam como algo normal, escutamos Jesus dizer o seguinte: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazes o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Quando celebramos, nós naturalmente somos impelidos a sair da normalidade. É próprio do jogo ritual não ter uma utilidade, uma função fora de si mesmo. Porque quando isso acontece, cuidado significa que a fé das pessoas pode estar sendo instrumentalizada. Quando a gente celebra com reverência, como diz a oração sobre as oferendas, nós somos desafiados a assumir posturas, gestos, palavras que não são nossas. Somos convidados a entrar em uma dinâmica que nos resgata da ditadura das conveniências. A gente aprende a emergir no mundo da fé, sem nada exigir ou esperar em troca, boicotando o que a cultura de mercado, por exemplo, faz conosco, ao estipular valor às pessoas pela sua utilidade. Quando a gente celebra, a gente se reúne para perder tempo. Melhor, para perder-se no tempo, amando na companhia do Senhor. Não há relógio, não há pressa, não há segundas intenções. Com base nisso, que tal algumas sugestões para a celebração? Cuidar do espaço sagrado, para que ele não seja reflexo de outros espaços não religiosos, que são pautados pela utilidade. Limpar a igreja daqueles elementos que não condizem com a linguagem simbólica. Projetores, painéis de LED, luz neon, brocados e babados, relógios. Onde celebramos deve ser um lugar de encontro, onde as pessoas devem ver-se, encontrar-se, conhecer-se, sair do anonimato. A Eucaristia não é uma celebração que massifica, por isso se deve seriamente revisar o modo de organizar o lugar do culto, para que o altar seja o filtro através do qual nós olhamos para as pessoas e as reconhecemos como os nossos irmãos e irmãs. Valorizar o altar como aquele polo que atrai a atenção dos fiéis, que os convida para naturalmente aproximar-se. Não pode ser o lugar do padre, onde só ele comunga, por exemplo. Temos registros antigos de que na tradição romana era normal que os fiéis se aproximassem do recinto onde estava o altar para ali participarem da comunhão. Para a nossa oração eucarística, nós sugerimos a oração para diversas circunstâncias 6C. A oração das oferendas, em português, emprega uma palavra que pode levar a equívocos. Nós sugerimos trocá-la por um sinônimo menos ambíguo. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra nos conduzam à salvação, ao invés de dizermos sejam úteis à nossa salvação. Bom, com essa reflexão, com essas sugestões, esperamos que a equipe de liturgia da sua comunidade, também os fiéis, possam participar do Dia do Senhor
aproveitando toda a beleza que a liturgia da Igreja nos oferece.